Hoje você aprendeu muito e conseguiu dar mais um passo em direção a seu destino. Olhei espantado, e pude reparar que seus lindos olhos pretos irradiavam luz, que atingiu meu coração. Conseguiu hoje caminhar um pouco mais para perto de Jesus. Despertou do sonho, do esquecimento de que a vida não acaba após morte. Sem dúvida, estava ela se referindo ao Espiritismo, pois eu havia acabado de aceitar a imortalidade da alma, a reencarnação dos espíritos. Querido, disse ela em tom muito angelical, sabe agora que a vida é trilha de provas e que viveremos verdadeiramente quando desencarnarmos. Agora luta e dedicação, dor e verdade, sofrimento e aprendizado. Como quer terminar essa grandiosa frase? Notei sair de seu ventre uma quantidade gigantesca de luz verde amarelada que veio em minha direção e na do homem de barbas. E continuou assim ela, trouxe para conversar com você um velho amigo, o Sr. Colonossi, que quer lhe transmitir alguns ensinos. Virando-me em direção a esse homem, balancei a cabeça como a instigá-lo a me dirigir a palavra. Então, começou ele a proferir palavras que até então me eram ininteligíveis. Voltei-me novamente àquela moça e falei, não consigo entendê-lo. Não conheço esse idioma. Calma, Alexander, procure escutá-lo como irmão de alma, como irmão de espírito, como filho do mesmo pai. Tornei a fitar o Sr. Colonossi, que retornou fala. Continuei sem compreendê-lo, e, como que percebendo minha fragilidade espiritual, aquela encantadora moça veio em minha direção, colocou sua destra sobre minha fronte, e a mão esquerda, na altura de meu coração. Agora, Alexander, escute-o com os ouvidos da alma, tenha calma e fé no Pai. E como num ato de extrema novidade para mim consegui compreendê-lo em seu idioma, o russo. Disse-me o homem, pelo pouco que lembro, que a guerra me traria destino, bastava apenas que encontrasse com Deus em meu coração, que tivesse a coragem dos cristãos e não temesse dor alguma, pois Cristo havia superado em seu calvário de mártir por todos nós. Disse também que continuasse a enxergar a vida para o futuro, esquecesse o passado e vivesse o presente. Falou-me que Cristo foi útil para nós, mas soube a hora certa de partir. Que aprender com Jesus é seguir por bases sólidas e caminhos retos. A dor que ora passamos serão os remédios para a alma enferma que possuímos. Aprender e evoluir requer sacrifícios e muita abdicação. E, quase ao final, afirmou, Moisés nos ensinou, não mate. E concluiu assim, aquele que mata erra, aquele que erra se engana, o que se engana se atrasa, o atrasado não enxerga a luz, o que não a vê cai na escuridão, o que está na escuridão vive pelas trevas e necessitará sempre de um novo perdão do Pai. Escute sua consciência e não tema pelo que ter que passar. Continue a ajudar, como faz com as crianças. Não esqueça que todos somos irmãos e que a guerra gera morte, destruição e desunião. Com ela perdemos a liberdade dada a nós por Deus. Não prenda, não fira nem maltrate nenhum de seus irmãos. Já sabe agora que hoje somos russos, amanhã seremos alemães e depois indianos. A cada encarnação podemos mudar de cor e raça para evoluirmos, e não para radicalizarmos e pregarmos preconceitos. Deixe seu bom coração agir nessa horrenda guerra e perdoe todos aqueles que necessitam da luz do Supremo. Siga com os princípios bons que possui e os que aprendeu. E repetiu, terminando, somos todos irmãos. A moça, nesse momento, fez comovente prece e deu-me um olhar de despedida. Assim, acordei e comecei a analisar qual seria o sentido daquele sonho. Porque aquela bela jovem estava sempre presente neles. O que quereria dizer aquele homem de barbas longas? Entendia que havia adentrado o Espiritismo. Porque ele mencionava tanto a expressão somos todos irmãos. Porque dizia para que eu não ferisse nem maltratasse nenhum de meus irmãos. Era claro que eu não tinha essa intenção. Porque esse sonho veio logo após eu ter recebido as primeiras noções de Espiritismo de Peterson. E mais,
porque ocorreu logo após a primeira vez que abri o Evangelho segundo o Espiritismo. Essas e outras interrogações assolavam minha mente. Como era tarde, voltei a dormir sem nada mais sonhar, ou lembrar. Pela manhã, levantei-me com o bom ânimo tradicional. Parecia existir algo mais bonito dentro de mim. Meu bom dia aos companheiros soldados foi mais amável. Abracei Roboels com mais carinho. Parecia estar envolvido por uma nuvem protetora de bons fluidos, de boas energias. Pelo café e rapidamente, pois não tínhamos tempo a perder, contei ao amigo Roboels que havia conversado com Peterson, e dele ouvir a sua história. E, em poucas palavras, assim nos entretivemos. Ele lhe contou toda a sua história. Perguntou Roboels. Sim, eu confirmei. Contou-lhe inclusive sobre. Interrompi-o, dizendo, contou tudo. Falou da morte de seus genitores, de seus pais adotivos e de sua esposa. Comentou sobre seus pacientes e suas dedicadas funções de médico, além, é claro, de narrar-me todo o seu sofrimento com muita resignação. Mas só isso? O soldado franziu as sobrancelhas. Sim, e não comentou ele contigo nada sobre espiritualismo? Bradou agora Roboels, sem medo ou vergonha. Ah! Era isso que queria insinuar. Fale, Alexander, voltou a inquirir o forte soldado. E então lhe respondi com as palavras que vinham de meu coração. Não só falou, mas também me ministrou uma aula tão perfeita sobre o assunto que não pude deixar de crer nessa nova doutrina. Foi sábio, dissertou sobre o Espiritismo aplicando em sua comovente e sofrida história de vida. Comigo também fez assim, disse Roboels mostrando-se satisfeito com a resposta. Também, voltei a falar, me presenteou com um pequeno evangelho espírita, o qual já comecei a ler. Fez isto comigo também, e ainda me ensinou a abri-lo aleatoriamente, em especial nas horas difíceis, ou após preces noturnas ou matutinas. Estávamos boquiabertos. Havia Peterson nos presenteado igualmente, dito as mesmas coisas, dado uma aula de humanidade, de cristianismo. Logo, então, começamos a ponderar, faria ele assim com todos? Teria trazido inúmeros livros? Estaria cumprindo ordens de alguém? Apenas concluímos ser ele tão só um verdadeiro cristão. Era, sem dúvida, um missionário do céu. Sabia utilizar-se dos horrendos sofrimentos humanos para evoluir espiritualmente e passar suas humildes palavras do coração a todos aqueles que necessitavam de força e fé. Passava os carinhosos dizeres com amor e fraternidade. Falava sobre os ensinos de Jesus discretamente e implantava-os em nossas mentes e corações. Palestrava sobre sua vida e suas histórias de dor e colocava-nos a compreensão e resignação de que a vida não acaba com a morte do corpo físico. Fazia com que todos aqueles que sentia que precisavam e queriam aprender sobre a imortalidade da alma entendessem que o Espiritismo nos mostra o caminho da vida eterna. Explicava que precisávamos nos resignar às determinações de Deus, pois não conhecíamos o homem que tínhamos sido na encarnação anterior. Realmente fazia da guerra e do sofrimento de todos mais um meio para nos mostrar que Jesus nos encaminhou havia muito, e Deus sempre nos concede uma nova oportunidade para acertarmos. Mostrava-nos que os sofrimentos e dores do hoje, se com fé no Pai, nos levarão a mundos melhores. Roboels e eu fomos ao serviço espantados, felizes e mais espiritualizados, agradecendo a Deus por ter colocado em nossas vidas um homem tão bom, que nos fez enxergar o caminho estreito, mas muito iluminado, o qual devemos seguir. Abriu-nos os olhos para a verdade de que o cristianismo praticado com amor, caridade e fé nos livrará da longa trilha de sofrimento e escuridão das trevas. Com amor pagaremos o mal. Com fé em Deus, a inverdade. Com caridade abnegada, o orgulho e egoísmo. 9. Prisioneiros russos. Logo após iniciar minhas primeiras funções do dia, fui chamado pelo capitão Gerard, que me atribuiu outra tarefa.
Estava dentro da lista de soldados designados à sentinela de prisioneiros de guerra. Teria que efetuar a seguinte missão: encaminhá-los a rio próximo, a fim de que pudessem efetuar a higiene pessoal, e depois levá-los até um agrupamento militar alemão, o qual iria buscá-los com caminhões e conduzi-los a outro refúgio prisional. Desempenhando minha nova função, questionei Saint-Clair, um soldado que costumeiramente fazia esse serviço: o que fazem com eles quando estão no campo de prisioneiros? Saint-Clair respondeu ironicamente: são forçados a trabalhar no conserto de veículos, a carregar caminhões para transporte de alimentos, armas, etc. E como vivem? Continuei a indagar-lhe. A pão e água, respondeu-me, rindo, e empedernidamente, como se gostar da situação, da maneira como eram tratados aqueles homens. Mas assim acabam por morrer, reagi com Kizila. Que morram, falou Saint-Clair. São filhos de comunistas, não fazem parte de nossa insigne e nobre raça. E também procuram fazer o mesmo com nossos soldados. Ou pensa que não matam soldados alemães prisioneiros? Então, para que a conversa se encerrasse, redargui: os soldados russos são seres humanos, assim como nós. São filhos de Deus também, como nós. Só são diferentes na forma de pensar politicamente. No mais, não tem um líder que prega diferenças sociais e preconceitos raciais como o nosso. E, terminando com voz firme e olhar forte, disse-lhe: somos todos irmãos. Virei nesse instante as costas ao guarda Saint-Clair e fui cumprir a minha tarefa. Eram aproximadamente 100 prisioneiros e 20 guardas alemães, isto é, 5 russos para cada vigia alemão. Os soldados alemães os acompanharam até o calmo rio de proporção pequena. Pela primeira vez, segurei meu fuzil a apontar contra um outro ser humano. Senti-me extremamente constrangido e mofino. Estava contrariado, pois tal ato feria meu sentimento religioso, o próprio coração. Como já lhes disse, era temente a Deus, e agora concordava muito com os preceitos espirituais, isto é, com os conceitos da doutrina espírita. Conduzi os 5 prisioneiros até o pequeno rio, sem nenhum problema. Eles se despiram e fizeram a higiene pessoal. Vigiei-os com atenção e com plena convicção de que estava agindo corretamente perante o maior, pois não podia renegar esse trabalho. Caso contrário, quem sofreria as consequências, além de mim, seriam as crianças da instituição. Cumpri corretamente minha nova função até que ouvi um dos prisioneiros dizer ao outro: tenho vontade de fugir. Estava estupefato. Consegui entender o idioma russo. Nunca havia tido nenhum contato com um cidadão russo que fosse. Jamais tive aula desse idioma nem fiz algum curso especializado. Na faculdade, em nenhum momento tive que ler ou aprender em livro russo, ou tive professor dessa nacionalidade. Imediatamente, lembrei-me do sonho da noite anterior. Nele tinha conseguido entender as palavras do Sr. Kolonosov, e o que ele falava era em russo. Essa era a minha impressão, a qual acabava de se confirmar, porque o Sr. Kolonosov e o prisioneiro falavam a mesma língua. Após alguns segundos de reflexão, bradei em voz alta em meu próprio idioma: nem pense nisso. Procure se higienizar rapidamente. O russo deu risada e tornou a dizer ao outro: quero fugir. Foi então que subitamente escapou de minha boca, sem que ao menos pudesse raciocinar, algumas outras palavras, agora em russo. Não faça isso. Os prisioneiros, assustados, entreolharam-se, permanecendo quietos por alguns instantes. Pareciam estranhar o que eu tinha acabado de dizer, pois jamais imaginariam que um soldado alemão pudesse falar seu idioma. Nem eu. Não porque isso seria considerado uma traição militar e política ao regime nazista, mas não conseguia conceber a ideia de que falasse uma língua que ainda não havia aprendido, e salvo, como já lhes disse, em meu último sonho. Após breves minutos, voltou a dizer o mesmo prisioneiro russo:
Só que agora para mim, deixe-me fugir. Tenho filhos para criar, e minha mãe está doente, quase morrendo, precisa de mim. E outro logo em seguida também falou, deixe-nos ir embora, por favor. O senhor sabe e conhece nossa língua, portanto, deve ter algum parente russo, sabe o quanto sofremos em nosso país. Por favor, deixe-nos ir, temos famílias para cuidar. Nosso sofrimento, quando de nossa revolução, trouxe ainda mais problemas. Temos todos os dias que trabalhar para poder alimentar nossas esposas e crianças. Se um dia apenas não trabalharmos, por qualquer motivo ou doença, não conseguimos os suprimentos necessários à nossa subsistência. Não temos nenhum estoque alimentar, pois tudo nos falta. Outro dos 5 prisioneiros falou assim, solte-nos, companheiro. Deve ter em suas veias nosso sangue. Deixe-nos fugir e diga que foi atacado por nós. Realmente não sabia o que dizer, estava estupefato. Não tinha nada a murmurar. E, aproveitando-se de minha fragilidade espiritual, os homens se vestiram e começaram a se afastar de mim, correndo. Não consegui levantar minha arma, nem sequer gritar por ajuda. Sabia que se alertasse os outros sentinelas os prisioneiros seriam mortos. Compreendia também que, se levantasse a arma, teria de atirar neles. Em poucos segundos, os 5 se afastaram, e meus pensamentos mais uma vez retornaram ao sonho que tive com o homem de barbas grandes, que me disse, não maltrate os prisioneiros, não os fira. Como poderia eu acabar com a vida de um ser humano? Realmente não consegui, e após os superiores terem descoberto o acontecimento passei por um simples julgamento militar. Levado aos meus superiores hierárquicos, fui submetido a desagradável interrogatório. Também me ofereceram oportunidade de defesa que não deixei de apresentar, assim dizendo, sou engenheiro, fui convocado para esta guerra por necessidade que desconheço. Não tenho prestígio e competência militar. Pouco treinamento tive antes de empenharmos a marcha pelos Balcãs. Não consegui aprender muito, e sou completamente ignorante para essas atividades. Ao mais, fui surpreendido pelos 5 prisioneiros de uma vez só, que me acertaram a cabeça com uma pedra. Fiquei desacordado, aí eles fugiram. Nesse instante, chamaram o Dr. Thompson para confirmar o ferimento. O médico, amigo do Dr. Peterson, examinou minha cabeça perto da região do pescoço e falou aos nossos superiores, sim, foi atacado e teve sorte de não ter sido pior, precisa ficar em observação médica. Os militares o dispensaram e se reuniram para decidir o meu caso. Uns queriam que eu fosse à corte marcial, porém, o capitão Gerard entrou em minha defesa e ponderou, é um jovem soldado sem expressão. Não devemos mandá-lo a julgamento de morte. Enviemo-lo ao fronte, ao campo de batalha. Os outros riram ferinamente e disseram. É a melhor ideia. Terá ele, assim, uma nova chance de salvar-se. E de novo riram em altos brados. Fui encaminhado ao alojamento para descansar, pois seria enviado logo pela manhã seguinte à frente de batalha. Participava do 2º pelotão de infantaria. Esse contingente menos preparado para a guerra ficava com a função de guardar prisioneiros, transporte de feridos, alimentação, armazenamento de armamentos, munição, sistema de comunicação e rádio. E a qualquer eventualidade sairíamos na retaguarda do primeiro contingente. Em meus simples aposentos, veio ver-me, logo após, o capitão Gerard, o qual em poucos segundos disse-me, em tom de piedade, foi o que melhor pude lhe fazer. Foi a única forma de ajudá-lo a não ir para a condenação na corte marcial. Com certeza, seria levado ao fuzilamento, soldado. Sim, capitão. Agradeço por sua colaboração. E, aproveitando a oportunidade, pedi-lhe permissão para escrever uma carta à minha mãe, visto que até então não havia sido concedido meu pedido. O capitão, que não era homem rude, falou desse modo, escreva bem rápido.
Em 20 minutos mandarei um assistente passar para buscá-la e irei pessoalmente enviá-la com urgência. Mais uma vez agradeci e bati continência. O capitão saiu, sem mais delongas. Não perdi tempo. Busquei em meus pertences lápis e papel, pois não tinha caneta no momento, e logo comecei a escrever. Muito tinha a falar, muito a contar. No entanto, o tempo e papel seriam curtos demais. De todo modo, assim dissertei. Querida mamãe, hoje, dia 18 de agosto de 1941, estou sendo enviado à frente de batalha, aproximadamente 150 quilômetros da cidade de Leningrado. As forças alemãs avançam com facilidade. Poucas foram as achas, e muitos soldados soviéticos foram feitos prisioneiros. Não se preocupe, eu voltarei. Tenha fé em Deus e continue a auxiliar as crianças na instituição. Vivo com saudade. Fui muito reconfortado por alguns amigos que aqui fiz. Um deles, mãe, mostrou-me uma nova maneira de encarar a vida, e também a morte. O nome dele é Dr. Peterson. E um dos médicos do agrupamento militar. Esse bom homem sofreu as mesmas injustiças que eu nesta convocação militar desleal. Saiba, mãe, que a senhora está dentro de meu coração, e como filho dedicado peço-lhe que se procure inteirar, dentro do possível, da doutrina espírita. Não se espante. Sou um homem convertido no ideal espírita. Sei que a vida não acaba após a morte. Existirá sempre uma nova chance do Pai Maior, a reencarnação. Não posso muito escrever pelo pouco tempo, mas quero que acredite que o papai vive muito ainda, mamãe, assim como eu também viverei. Creia nessa santa doutrina não por estas humildes palavras, mas por estudá-las por meio dos livros de Allan Kardec. Saiba que nunca a esquecerei, e, se pudesse lhe fazer o último pedido, seria justamente o de crer e praticar o Espiritismo. Lá, encontrará a Senhora Jesus, com mais amor e entendimento, e verá realmente os verdadeiros passos de um cristão. Não posso me demorar. Viva com Deus e o Mestre abençoá-la. Viveremos sempre juntos, mãe. Nunca a esquecerei. Lembre sempre de mim com ânimo, força e coragem, pois a vida é um pequeno sonho, e de morte, a eternidade. Papai deve sempre abençoá-la e apoiá-la. Também farei isso. Não caia no desânimo e não chore lágrimas da perda, mas faça as preces do amor cristão de quem confia muito em Deus. Peço-lhe, ainda, que olhe por esta menina, Anne, neste endereço, pois ela é agora órfã de um soldado que vi morrer e prometi-lhe cuidar da pequena. Faça o possível para conseguir cumprir a promessa que fiz a seu pai, o de ampará-la. Agradeço muito. Encho-a de beijos e abraços, e jamais deixarei de olhá-la com carinho. Alexander. Estas foram as palavras e frases mais curtas que escrevi à minha mãe. Foram, também, os melhores dizeres que podia lhe passar. Mais que o carinho material, o aconchego da alma era, no momento, o melhor a lhe dar, e indubitavelmente o que melhor lhe serviria. Em poucos segundos do término da pequena carta, o enviado do capitão Gerard chegou e me garantiu com sua palavra que a missiva seria enviada e chegaria ao destino certo. Procurei me deitar e tranquilizar-me. Fiz uma prece e roguei ao Pai que, com aquela carta, todas as boas vibrações de meu humilde coração e dos bons anjos fossem junto. Também não consegui deixar de meditar no sonho da noite derradeira. Parecia que as previsões do velho senhor de barbas se cumpriam. Ainda me lembrava de suas palavras. Não deixei de pensar nos olhares da moça e nos passes, aplicados por ela, para poder ouvi-lo. Parecia mágica, milagre, mas agora sabia que tudo se explicava pela doutrina espírita. Não conseguia precisar exatamente o que acontecera, porém isso se dava pelos poucos contatos e ensinos espíritas que possuía. Realmente, meu destino estava se completando. Sentia-me entusiasmado, até que comecei a pensar no que teria de enfrentar. Iria morrer?
Teria que matar? E as minhas crianças, como ficariam? Passei 2 horas meditando no assunto e concluí que mais nada poderia fazer senão confiar em Deus. Jamais iria conseguir matar outro ser humano, muito menos tinha medo de morrer, pois sabia que a morte é apenas o passaporte para uma nova vida. Somente preocupava-me com o destino das crianças, e, no crepúsculo noturno, resolvi dormir, pois partiria ainda de madrugada. Então, abri o Evangelho. E a lição mais uma vez me surpreendeu. Tinha aberto no capítulo 19, a fé transporta montanhas. Li e reli as parábolas de Jesus e os dizeres do capítulo comentados por Kardec e pelos Espíritos. Após alguns minutos de meditação, disse a mim mesmo, fé em Deus, Alexander. Jesus muito sofreu por nós. Confie sua vida ao Pai, porque seu amor é sublime. Confie nele e não tenha medo da eterna viagem. 10. Reencontro. Logo pelas 4 horas da madrugada do dia seguinte à fuga dos 5 prisioneiros, peguei o transporte que me levaria ao campo de batalha propriamente dito. A Alemanha, em suas determinações ofensivas, avançava facilmente com suas tropas armadas em direção aos objetivos almejados. Pelo norte, sob o comando do Marechal von Leeb, avançávamos quilômetros e estávamos perto de sitiar Leningrado, uma das metrópoles. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, apesar do maior contingente militar, tanto em número de homens, aviões, tanques e caminhões, era facilmente dominada pelas táticas de guerra, astúcia e experiência dos comandantes alemães. A invasão pelo norte demonstrava a superioridade logística alemã em relação à soviética. Foram poucas as baixas alemãs, e poucas as perdas de armas, aviões e tanques de guerra. Os soviéticos, ao contrário, se viam com milhares de perdas humanas e bélicas, além de mais de 600 mil prisioneiros, divididos pelas frentes de ataque do norte, centro e sul. Até aquele dia 19, os bombardeios aéreos alemães haviam destruído poderosos pontos estratégicos da União Soviética, e as unidades Panzer, dizimado vilas, pequenas cidades e matado milhares de pessoas. O poder bélico alemão era mais ágil e poderoso que o soviético, apesar de ser inferior numericamente. Na frente central, o Marechal Bolk avançava por Vazma e preparava-se para invadir Moscou. Poucas as perdas humanas alemãs, mas inúmeras as soviéticas. Na frente sul, o Marechal Rundstedt avançava para Kiev, após ter feito milhares de prisioneiros. A guerra, passados 2/3 do mês de agosto, mostrava-se totalmente favorável à vitória alemã. Nosso acampamento, que se deslocava conforme a movimentação do primeiro contingente militar, até então não havia sofrido sequer um ataque aéreo. Os soldados e comandantes estavam certos da vitória, apesar do desgaste físico. Depois de sitiar Leningrado, iriam pedir a Hitler a permissão para invasão total. Destruíam também carregamentos alimentares, para que os soldados e a população soviética sofressem de fome, a fim da rendição. Pois bem, estava eu pronto para entrar na caçamba do caminhão que transportava os soldados alemães convocados para a frente de batalha. Íamos nos agrupar ao primeiro contingente. Logo ao me acomodar, se é que nesses meios de transporte podemos dizer que estamos acomodados, pude notar que a maioria dos soldados ali sentados eram militares preparados. Quase já tinham todos servido às forças armadas. Dos a 30 homens embarcados no caminhão militar, somente eu e outros 2 não possuíamos experiência alguma em guerra nem tática militar. Estavam transportando num total de 90 soldados divididos em 3 caminhões de guerra. Iríamos nos juntar às forças que se preparariam para invadir Leningrado, porque o contingente militar alemão situava-se aproximadamente a 150 quilômetros da metrópole soviética. O veículo partiu e, com um aceno de cabeça, despedi-me de Roboels e Peterson,
que assistiam à partida. Estava muito emocionado e triste, mas também muito confiante, pois o Evangelho Espírita confortava-me e dava-me forças para superar qualquer fraqueza. À medida que o caminhão se afastava do acampamento, ficava mais difícil enxergar meus dois amigos que lá ficaram. Pude nesse instante desejar-lhes, por meio de pensamentos, o amparo de Deus, e roguei ao Pai proteção para minha nova tarefa. Pedi-lhe que me protegesse, a fim de que não tivesse de encarar a decisão que me deparava desde a convocação militar, matar ou morrer. Disse-lhe que já havia escolhido, não iria ferir nem matar um outro soldado, jamais atingiria um outro ser humano, mas roguei-lhe a proteção para que nada me acontecesse, pois muitos na Alemanha necessitavam de mim. Ao mais, também não queria me deixar morrer, visto que sabia ser a vida a oportunidade que Ele nos dá para nos redimir dos erros pretéritos. Agradeci, em prece, por ter me colocado na vida terrestre em contato com maravilhosos seres humanos, entre eles, Peterson. Agradeci, com muita fé, pois sabia ter sido obra de Deus o encontro pessoal entre mim e o adorável médico. Sem ele, não teria ganhado a força e o amparo que sentia nesse momento tão difícil. Sem Peterson, não teria aprendido a enxergar a vida com a alma, a crer na doutrina espírita. Tinha sido para mim o melhor professor, um anjo da guarda encarnado. Muito me ensinou com sua sofrida história e mostrou-me as veredas da imortalidade da alma. O caminhão prosseguia lentamente, e, com o começar do raiar do dia, o sol principiava a apresentar-se à distância enorme. Começavam a clarear as faixas do horizonte. A brilhar um novo dia de vida na Terra. Quantas vezes pude observar esse maravilhoso amanhecer na Alemanha? Afinal, sempre fui um amante da natureza. Reconhecia como uma das melhores obras de Deus e uma de suas provas de existência. Agora, como espírita, pude notar naquele amanhecer um outro entendimento. Via tudo como se fosse uma indústria em começo de seu funcionamento maquinário, tão perfeita é a obra de Deus. Os pássaros iniciavam suas belas cantorias. Pareciam querer nos chamar a atenção para todo aquele deslumbre maravilhoso. Com seus belos voos, apontavam-nos as belíssimas imagens verdes, a se mostrarem pelas majestosas árvores. De uma outra voavam como a nos dizer, enxerguem Deus, voem para a liberdade da alma, parem com a guerra. Seus cantos harmônicos despertavam-nos a uma realidade bem diferente, a de que vivíamos uma realidade sublime, a da paz. O orvalho que cobria a vegetação começava a desaparecer com os primeiros raios de sol. Tudo era encantador. As borboletas também começavam a acordar e nos dar um espetáculo inesquecível dentro da floresta. Iam e vinham, faziam piruetas, a querer nos distrair, talvez, com o intuito de que desistíssemos da batalha. As flores, muito lindas, mostravam-se em diversas cores e formas. Havia os lírios azuis e brancos e as margaridas amarelas. Pude notar, também, uns poucos girassóis, muito formosos. Tudo me deslumbrava. Tudo parecia querer nos mostrar que o Pai nos convida na terra a compartilhar sua luz, sua criação, seu amor e sua paz. Todas aquelas divinas imagens faziam-se aparecer como formas puras do amor de Deus por nós. Todas elas nos mostravam que não precisamos morrer, ou desencarnar, para esperarmos no céu algo mais belo e puro. Na Terra, planeta em que vivemos quando encarnados, também encontramos supremas maravilhas. Não é só no mundo dos espíritos que as encontraremos, ou, como alguns preferem, no mundo dos anjos, o maior, a nos criar, também assim fez com tudo, como a natureza. O homem, os pássaros, as flores, a vegetação, as florestas, o mar, o sol, o rio, a lua, tudo é obra de Deus. E tudo que o Pai faz é perfeito e inteligente. Saibamos cuidar do que Ele nos deu para quando vivermos encarnados, pois não precisamos morrer para aproveitar suas deliciosas obras. Reeduquemo-nos e aprendamos que a terra,
O planeta das provas e expiações é também de Deus, e tudo que dele provém é perfeito. Cuidemos de nossa natureza. Vivamos com ela para captarmos a essência mais pura do Pai. E certo que no mundo dos espíritos tudo é lindo, sublime e sábio, mas evoluamos e aproveitemos as belezas naturais da Terra quando encarnados, pois estas não deixam de ser formas radiantes do amor do Eterno. Longo era o percurso para chegarmos até o primeiro contingente militar. As estradas se achavam tortuosas e perigosas, porque havia chovido muito, e os caminhões escorregavam pela pista de barro. Um deles havia atolado, o que nos custou tempo para removê-lo e colocá-lo em condição de seguir viagem. Quando não caía chuva, o sol apresentava-se fortíssimo, e, quando este sumia, a chuva tornava a cair, grossa e fria. Estávamos havia algumas horas na estrada, percorrendo grandes retas, subidas e descidas perigosas, pois algumas delas advinham de grandes barrancos, onde o caminhão passava apertadamente entre o muro do barranco e longo precipício. Havíamos atravessado algumas cidades tomadas pelos alemães, onde fomos fraternalmente saudados pelos nossos soldados. Tínhamos ultrapassado algumas vielas, aquelas das quais disse que não eram consideradas cidades, porque não faziam parte dos mapas militares. Pude perceber estarem aquelas vielas, as bem pequenas, com reduzido número de casas e habitantes, completamente destruídas. A vegetação ao redor delas também, inclusive grande parte da floresta. Havia inúmeros corpos em decomposição e várias criancinhas sobreviventes gritando por socorro. Abstenho-me de narrar mais do que vi e presenciei nessas pequenas vilas destruídas, pois procuro neste humilde compêndio alertar, envolver os espíritos à confraternização, ao amor e a crer que todos somos irmãos. Jamais teria intenção, ou permissão das esferas mais altas, de comentar ou narrar fatos menores que só venham a chocar, e não a contribuir para a evolução do espírito humano. Saibam apenas que qualquer narração teria que ser com base primeiro em informação de como viviam os homens toscos e rudes, habitantes da Terra em seus primórdios. Só assim conseguiríamos comparar a ação do homem nessa guerra, já à beira da chegada do terceiro milênio. Estávamos cansados, mas a viagem continuava. Nessa fase da longa trilha até o primeiro contingente militar da frente norte da invasão à União Soviética, os buracos eram constantes e, após alguns quilômetros do fim desse trecho, paramos numa dessas vilas, esta um pouco maior, para trocarmos um pneu furado. Percebi que havia diversas casas e várias famílias. Crianças, homens e mulheres se esconderam em suas residências, se aqui podemos chamá-las de habitações. O lugar parecia paupérrimo. As casas, mal construídas, com palha e madeira. Não havia sequer portas. O pneu furado foi do caminhão em que eu viajava. Todos os soldados, inclusive os que estavam na carroceria, desceram. Alguns procuraram ajudar a trocá-lo, outros aproveitaram para relaxar. Foi o que fiz. Os demais soldados dos outros caminhões permaneceram de vigília, dentro de seus veículos. O superior nos disse, em voz firme, fiquem atentos, em guarda, não podemos vacilar perto desses porcos. Parecem inofensivos, mas possuem espinhos que ferem. Em alguns segundos repudiei o falar de nosso superior, mas, após divina reflexão, pedi perdão a Deus para todos nós, inclusive para ele, em rápida oração. Nesse instante, fui surpreendido por alguns murmúrios de crianças a chorar e pedir socorro. Eram duas pequeninas que estavam sendo molestadas por dois soldados alemães. Fui até o encontro deles e pedi que parassem. Olharam para meu rosto e riram, voltando a importunar aquelas pobres crianças. Então, com voz firme e largando meu fuzil, ordenei-lhes: parem já. Por acaso possuem filhos? Os dois se entreolharam. Um saiu em direção ao caminhão, talvez porque tivesse algum filho.
O outro, rindo, permaneceu no local e falou-me: é defensor dos soviéticos. Não. Sou contra covardes. Então me chama de covarde. Quem pensa que é para falar assim comigo? Respondeu-me o soldado, com ar de superior. É assim que penso de um homem que, armado, vem maltratar pequenas crianças inocentes. Eu o encarava firme. Não repetirei todas as palavras ofensivas que o soldado proferiu, mas saiu rindo. Assim falando, um fanático religioso devia morrer. Estava pouco importunado com suas ofensas, mas feliz por tê-lo detido do constrangimento que impunha às crianças. E, como o caminhão estava arrumado e íamos partir, passei rapidamente a mão na cabeça daquelas duas menininhas e pedi-lhes a proteção do Pai Maior. Subi em seguida no caminhão e pude notar que a mãe das duas criancinhas foi buscá-las a levá-las para dentro da casa. E, virando-as em minha direção, enviou-me singular gesto de agradecimento. Notei também muitos homens e mulheres saindo dos casebres, agora mais aliviados pela nossa partida. Compreendi sua angústia por não saberem, a cada tropa alemã que por lá passava, o que dela esperar, talvez até a morte. Foi nesse ambiente de despedida que partimos. Fiquei sentado na carroceria do caminhão frente a frente com o soldado que havia me dirigido as ofensas. Ele me olhava com ódio. Parecia ter vontade de me matar. Caso pudesse, teria me agredido. Só não o fez por motivo de estarmos sendo guiados por superiores militares em forma hierárquica. Foi nesse momento que mais uma vez percebi como o homem era rude. Aquele olhar bravio e rancoroso mostrava a face de um sujeito orgulhoso que acabava de receber uma justa lição de solidariedade e humanidade, mas não queria aceitá-la. Indubitavelmente, sua consciência o despertava para as minhas humildes lições, mas seu orgulho o afastava do bem, pelo simples capricho de não conseguir se render a um dizer de um estranho. Mostrava-se como nosso líder e, como grande parte de nosso povo, onipotente. Estes, sem dúvida, não enxergavam Deus como um único ser com poder suficiente a nos determinar e orientar. Daí, como sempre fiz, mesmo antes de converter-me à doutrina espírita, pedi o perdão do Pai para aquela alma incipiente, rogando-lhe luz aos olhos, amor aos seus ouvidos e paz ao seu coração. Ele se escondia dos ensinos superiores de Jesus, contudo, agarrava as teias infaustas das trevas por meio do orgulho e da prepotência. Muito havia ainda a aprender e ouvir dos ensinamentos do Mestre, muito a redimir-se perante o Pai. Continuava nossa viagem extremamente longa. A chuva piorava, a estrada ficava mais perigosa. Nossas capas impermeáveis não detinham tanta água, e estávamos encharcados. O caminhão em que viajávamos, ao contrário dos outros, não era coberto. Havíamos acabado de subir uma razoável ladeira muito estreita e, quando passamos a descê-la aproximadamente em sua metade, nosso caminhão bateu na encosta do barranco. Com extrema tristeza e susto vimos ser solta a roda que havia acabado de ser trocada. Sem dúvida tinha sido mal fixada. O inevitável aconteceu, o caminhão despencou barranco abaixo. Fomos atirados para fora do veículo a uma altura de 20 metros, mais ou menos. Consegui apenas notar o medo e a aflição de todos. Parecia estar afastado de meu corpo e o vi cair por entre as árvores. Não senti nenhuma dor nesse momento. Meu corpo vestido como militar com as vestes tradicionais de um soldado caía bruscamente em direção ao chão. Só que era suavizado sua queda por meio dos pequenos galhos e folhas das árvores. Aqueles galhos secos faziam-se como braços de Deus a me aliviar o desastre. Em poucos segundos, que pareceram horas, meu corpo estava esticado no chão barrento, com ferimentos e muito sangue. Eu parecia observar tudo a uma altura superior, de uns 5 metros. Notei o caminhão caído, totalmente destruído, com diversos soldados mortos. Estava a uma razoável distância corpórea de acidente,
e meu pobre corpo escondia-se atrás de uma árvore com frondoso e gigantesco tronco, que me cobria aos olhos dos soldados alemães dos outros caminhões. Eles pararam para nos ajudar. Ouvi um deles gritar: "Tem alguém me ouvindo? Está alguém com vida?" Não conseguiram descer para nos salvar, pois não possuíam equipamentos suficientes para escalar o barranco. A chuva continuava a cair em abundância, e eu via meu corpo cada vez mais molhado. Estava com as vestes rasgadas e sangrava no peito, rosto e braços. Consegui também ouvir o que o comandante, que estava na estrada, dizia: "Não devem existir sobreviventes. A queda foi de altura considerável. Chegaremos ao local almejado e comunicaremos ao grupo de salvamento." E disse em voz firme: "Vamos embora, soldados." Não estava perplexo com as palavras do comandante militar, pois sabia o quanto era ele duro e sem coração. Pouco se importava com seus soldados, somente com seu poder. Mas abismado fiquei em ter conseguido escutá-lo. Afinal, estávamos a uma distância em torno de 15 metros um do outro. Então, fixei meu corpo e comecei a pensar: estarei morto. Foi quando uma voz muito suave e conhecida me falou assim: "Não, filho. Você vive e sempre viverá." Era meu pai, o Sr. Alfred, um dos mais importantes amigos que haviam passado por minha vida. "Papai?" falei, chorando. "Calma, filho", disse-me. "Confie em Deus. Utilize sua fé para superar mais essa prova do pai. Confie." Não pude deixar de notar sua vestimenta, que se apresentava através de uma túnica bem alva e leve. Estava ele acompanhado de várias outras pessoas com as mesmas vestimentas, e sem delongas começaram a acudir os outros soldados, que pareciam mortos. "Papai", novamente me dirigi a ele, "eu sabia que íamos nos encontrar. Hoje acredito na vida após a morte. Aprendi com o Dr. Peterson alguns ensinamentos espíritas. Nesse momento, meu pai interrompeu-me: "Poupe suas forças, filho. Tem muito o que aprender. Deve muito ainda praticar o bem. Tem muito que ensinar e distribuir amor aos irmãos na terra. Deve ainda tornar-se um seguidor do cristianismo. Precisa crescer mais espiritualmente e tornar-se um humilde servo de Deus." Parou por alguns instantes e voltou a acentuar, com voz fraterna: "Alexander, você ainda não desencarnou. Muito tempo tem de vida, por muitas trilhas caminhará ainda para poder se encontrar com a casa do Pai. Filho, deverá voltar, e lute contra a dor física. Estaremos a aliviar seu sofrimento por meio de passes magnéticos. Aceite nossos salutares fluidos e confie naqueles que na carne irão ajudá-lo. Seu destino há de se completar, terá em poucos minutos agradável reencontro. Continue a se espiritualizar, pratique o amor com caridade, afaste-se do egoísmo e das suas tendências orgulhosas, mas utilize o que tens de melhor, a fé em Deus." E, como a conduzir-me ao corpo, deu-me um abraço carinhoso e tornou a ressaltar: "Não abandone os que mais precisam. Faça como um mestre, cure com as palavras e gestos e ore sempre ao Pai. Tenha certeza que o céu nunca o abandonará." Vendo o meu olhar espantado, pelos soldados que estavam ao redor, disse-me, sempre se preocupando com o próximo: "Sim, estão todos desencarnados, mas serão auxiliados por nós. Portanto, vá e deixe este serviço por nossa conta." Fé, muita fé, meu filho. Acordei dentro de meu corpo e dei um grito fortíssimo de dor. Parecia ter vivido um pesadelo e um sublime sonho. Não esqueci que vi meu pai, ouvi seus dizeres, deparei com inúmeros e amáveis espíritos a ajudar a todos. As túnicas que vestiam eram tão alvas que ofuscavam minhas vistas. Estava acordado, e, claro, vivo. Não havia desencarnado. No entanto, não conseguia me mexer. Meus ombros pareciam estáticos. Sangrava pelos braços, rosto e abdômen. Somente conseguia mover minhas pernas. Mas era incapaz de levantar-me.
A dor aumentava, e pensei que não conseguiria suportá-la. Foi então que lembrei dos dizeres do Sr. Alfred: tenha fé e confie naqueles que irão ajudá-lo. Assim, em poucos segundos passados, ouvi um barulho na mata. Parecia pessoas a dizer: estão aqui. Novamente o idioma era russo. E em mais alguns segundos aproximaram-se de mim alguns humildes homens e mulheres. Eu os vira na viela pela qual passáramos em aproximadamente 500 metros. Vieram em meu socorro e dos outros, mas logo perceberam estarem todos mortos, menos eu. Foi então que avistei a linda jovem de meus sonhos. Estava ela por detrás do grupo de homens e mulheres que me rodeavam, com os mesmos olhos negros, pele alva, cabelos pretos, compridos. Era de fato muito bela. Não pude deixar de notá-la e olhá-la com espanto. Foi então que ao me ver deu um carinhoso olhar de reencontro e sorriu amavelmente. Quem ela era? E, aproximando-se de mim, estendeu sua destra na direção de minha face, como em meu sonho. E eu adormeci como se tivesse tomado sedativos médicos. 11. Milakanova. Ao acordar, vi-me deitada em uma cama de palha, por sinal muito confortável. Estava com diversos curativos e faixas pelo corpo. Percebi que minhas feridas tinham sido desinfetadas, e meus profundos cortes no abdômen e braço esquerdo estavam fechados por pontos de linha grossa. Não tive muito tempo para pensar. Não consegui esquecer os últimos acontecimentos. A guerra, sem dúvida, trazia dores, aflições e muitas outras histórias a todos, mas, para mim, as experiências foram marcantes. Primeiro a dura despedida de todos os meus amigos e minha mãe. O difícil adeus a dar para as crianças da instituição. Depois, os sonhos com aquela bela jovem. No acampamento, as lições espíritas de Peterson e Ruboels. O livro do Evangelho Espírita, sempre aberto em capítulos que me ditavam o caminho a seguir. Aprendi a falar e ouvir russo, primeiro em sonho, depois na realidade, quando do episódio dos prisioneiros, que por sinal também foi previsto em sonho. Logo em seguida, a viagem para a frente de batalha. O pneu furado do caminhão. A espera pelo concerto na viela, com russos pobres, a discussão com o soldado alemão molestador de crianças, e o apoio pelo olhar e gesto daqueles humildes seres humanos. Em seguida, o acidente com o caminhão militar, a aparição de meu pai e outros benfeitores dos céus. A palavra amiga e confortadora de Alfred encorajando-me a continuar vivendo pelo amor, caridade e fé em Deus. O conselho carinhoso de um pai dedicado dizendo-me para confiar naqueles que me salvariam da morte. O despertar no corpo ferido, e muita dor, muita dor. Por conseguinte, a vinda daquelas criaturas salvando-me da morte, reconhecendo meu gesto ao defender as duas criancinhas das molestações dos dois soldados alemães inconsequentes. Rodeado pelo povo da vila, vejo a presença daquela linda e carinhosa moça de meus sonhos noturnos, com o mesmo jeito fraternal, colocando-me sua mão diante de meu rosto, aplicando-me um suave passe. Adormeci. Estava agora acordado e pensava alto. Não existem coincidências. Peterson me disse que o destino traçado por Deus para o homem deve ser fielmente cumprido com ele. Mas o que seria tudo aquilo? Parei por alguns segundos e voltei a ponderar, porque o Evangelho segundo o Espiritismo me mostrava sempre o caminho a seguir. O que significavam sonhos com aquela jovem, de quem nem ao menos conhecia o nome? Por que e como aprender o idioma russo? Porque meu pai havia me dito para confiar naquelas pessoas se nem ao menos eu as conhecia. Porque ele me disse que estava perto de ter um reencontro. E novamente, após pequena pausa, tornei a questionar-me. Eu queria de grande altura. Todos haviam morrido, porque teria só eu sobrevivido? Porque Deus resolvera me poupar? Teria alguma missão espiritual no campo do espiritismo e cristianismo a executar? Teria algo de muito novo a aprender? Minhas dúvidas e meu questionamento íntimo assolavam minha alma.
Estava confuso, com sono, atordoado. Foi quando adentrou o humilde aposento em que estava recolhido a bela moça de meus sonhos. Tornou ela a sorrir carinhosamente e disse-me: "Sente-se melhor, Alexander?" Abri os olhos, espantado, e respondi-lhe com uma pergunta: "Como sabe o meu nome?" Sem me dar chance a novo questionamento, ela falou-me, fraternalmente: "Também sonhei com você, e num desses sonhos disse-me como se chamava." E continuou: mesmo que não soubesse o seu nome, eu teria descoberto ao ver seus documentos. Fiz breve ilação. Era óbvio que conseguiria descobrir meu nome nos meus documentos militares, e até mesmo pela pulseira que carregava, com meu nome completo e contingente militar, pois usá-la era obrigatório. Entretanto, não foi por esse caminho que a moça havia descoberto, mesmo porque eu não lhe havia contado sobre meus sonhos, nem que ela fazia parte deles. Assim, após ter terminado sua observação, voltou a sorrir angelicamente. Eu estava desarvorado. Mas consegui, em russo, fazer-lhe uma outra pergunta. "Diga-me, por favor, qual é seu nome?" Com a voz doce de alguém muito superior espiritualmente, respondeu Milakhanova. Consegui esboçar um sorriso companheiro de felicidade. Aquele nome era lindo como aquela jovem. Já se fazia ela muito especial para mim. Muito teríamos que conversar e, de certo, muito eu teria que aprender com ela. Logo Milakhanova percebeu que eu ainda precisava recuperar forças e, segurando minha mão, orou em silêncio, com os olhos cerrados. Pude, pela primeira vez, sentir suas suaves mãos, que mais uma vez me inspiraram a ideia de um reencontro. Em segundos, adormeci. Acordava e adormecia. Cheguei a dormir por várias horas seguidas. Era alimentado com um caldo muito forte e quente, que me era servido por um homem de idade mediana. Permaneci nesse estado por 2 dias consecutivos, até quando me senti disposto e resolvi me levantar. Adentrei o que podemos chamar, em nossas acomodações, de sala e nela reparei em grande mesa rodeada de várias cadeiras. Percebendo que me levantei, uma senhora muito amável me saudou fraternalmente e se identificou como sendo Dona Sabrina. Veio ao meu encontro o homem que me servia as refeições, o Sr. Pretovsky, e a senhorita Milakhanova. A idosa senhora, notoriamente muito simpática, pediu, com clareza: "Milakhanova, leve o Sr. Alexander para dar uma volta no bosque. Ele deve estar se sentindo mais saudável, e com certeza quer explicações." Sem dúvida aquela senhora não podia ter tido ideia mais oportuna. Estava eu sedento de explicações. Então, a jovem entregou-me sua mão e fomos ao passeio reconfortador. Saímos da casa construída em palha e madeira rústica. Demos volta pelos fundos e logo adentramos um pequeno bosque maravilhoso. Caminhávamos através de grandes árvores, as quais nos refrescavam, pois o sol nesse dia parecia estar fortíssimo. As flores se apresentavam por meio de rosas e margaridas de cores variadas, amarelas, vermelhas e brancas. O ar estava calmo, fresco. Perto de uma frondosa árvore, sentamo-nos e pusemo-nos a conversar. Comecei a puxar o assunto assim: "Deve saber que sou muito grato a vocês. Estou espantadíssimo, e ao mesmo tempo curioso. Sinto-me sedento de informações e esclarecimentos. A partir do momento em que fui convocado para essa guerra, aprendi muitas coisas que até então ignorava. Mesmo assim, não consigo decifrar certos acontecimentos." E perguntei-lhe: "Como explicar você e eu termos sonhando um com o outro ao mesmo tempo? Como pode explicar-me o fato de eu não ter morrido naquele horrível acidente? Como vocês sabiam que ele havia ocorrido?" Continuando, expliquei-lhe a aparição de meu pai e dos outros enviados dos céus, e contei-lhe o que ele havia me dito. Então, assim, encerrei minhas indagações: qual a conexão existente entre meus sonhos, os seus e os dizeres de meu pai? E mais,
Como aprendi a falar russo sem ao menos ter um único parente dessa nacionalidade? Então, em tom mais carinhoso, disse-lhe, porque tenho a impressão de conhecer